Fala, exploradores! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o Gilead e estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês neste canal. Desta vez, trazendo mais um mistério aqui para ser explorado por nós. Gostaria de conhecer qual é? Enfim, é o mistério da colônia de Roanoke, uma antiga colônia que em meados dos anos 1587 se instalou ali na ilha de Roanoke, nos atuais Estados Unidos. Na época nem existiam. Bom, enfim, esta colônia veio desaparecer misteriosamente apenas 3 anos depois de se instalarem naquele local. O que será que aconteceu com eles? Gostaria de conhecer um pouco mais sobre essa história? Fique conosco até o final deste vídeo e descubra. Bom, sem mais delongas, né? Vamos ao que interessa, então. Puxa a vinheta! Roanoke é um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos da América. Estamos aqui tratando da primeira tentativa de colonização britânica na América do Norte no final do século XVI. Porém, em 1590, após 3 anos apenas deles terem se instalado ali na ilha de Roanoke, todos os 117 colonos que faziam parte desta colônia britânica desapareceram misteriosamente. E até os dias de hoje, ninguém sabe dizer ao certo o que foi que aconteceu com tantas pessoas naquela região. O que será que houve? Tal história ficou esquecida com o passar dos anos. Mas recentemente, essa história foi bastante explorada por um famoso seriado americano, o American Horror Story, onde no seriado os espíritos dos colonos que estavam desaparecidos ali em Roanoke assombram esta mesma região. Mas vamos deixar um pouco a ficção de lado e vamos focar aqui apenas nos fatos que correspondem a este enigmático capítulo de nossa história. Talvez muitos de nós já leram em algum livro ou aprenderam na escola que o primeiro assentamento britânico na América do Norte foi fundado em 1607, nomeado como Jamestown, na Carolina do Norte. Mas antes disso, houve outras tentativas de fixar populações inglesas neste novo mundo. A primeira dessas tentativas foi em Roanoke, a cerca de 160 quilômetros ao sul de Jamestown. Houve 3 expedições a Roanoke entre 1584 e 1587. A primeira dessas expedições tinham apenas como objetivo mapear o terreno de toda aquela região. A segunda expedição já foi um pouco mais ousada. Eles quiseram se aprofundar cada vez mais para dentro do continente para traçar uma rota para o Pacífico e também para procurar pedras preciosas. E nesta segunda empreitada, criaram grandes e fortes inimizades com os nativos da região, o que veio a desencadear muitos conflitos entre os colonos e os indígenas. Esses conflitos resultaram no assassinato de Wingina, um chefe indígena da região. Devido à grande quantidade de conflitos que eram realizados entre os colonos e os nativos, os ingleses vieram a ser totalmente expulsos pelos indígenas. Em 1587, era realizada a terceira expedição a Roanoke, onde desta vez seria liderada por um famoso explorador inglês, Sir Walter Raleigh. Desta vez, com a sua liderança, eles conseguiram estabelecer uma colônia com total sucesso ali na ilha de Roanoke. Esta expedição possuía grandes famílias inglesas, entre eles estavam muitas mulheres e crianças. John White, que havia feito parte das expedições anteriores a esta de 1587, foi nomeado pelo Sir Walter Raleigh como governador da ilha de Roanoke. John White era avô da primeira criança nascida neste novo mundo, Virginia Dare. Este nome foi dado a ela como uma homenagem a uma das primeiras colônias ali na América do Norte, a colônia da Virgínia. Bom, já que estamos um pouco mais situados ali
as coisas que estavam acontecendo naquela época e região, vamos pular um pouco toda essa história e tudo mais e vamos logo ao fato que trouxe esse grande mistério que ficou conhecido como o Mistério de Roanoke. Tudo bem? Vamos acelerar um pouco as coisas, né? Bom, vamos lá. Devido às grandes dificuldades que estavam sendo enfrentadas ali pela colônia em Roanoke, o governador John White decide voltar para a Inglaterra neste mesmo ano em que chegaram e se estabeleceram lá, para buscar novos mantimentos, mais coisas para aprimorar aquele assentamento em que estavam localizados em Roanoke e tudo mais, coisas desse tipo. E então ele retorna para a Inglaterra. Porém, em 1585, mais ou menos ali, foi iniciada a Guerra Anglo-Espanhola, e que durante todo este período da expedição até Roanoke, esta guerra ainda estava acontecendo. E isso veio trazer muitas dificuldades também para John White retornar para Roanoke, de sua terra natal. Sendo assim, John White conseguiu retornar para Roanoke apenas 3 anos depois de sua partida. Porém, quando ele chegou ali novamente nessa ilha de Roanoke, em 1590, ele apenas encontrou uma colônia totalmente fantasmagórica. Não havia mais ninguém no local. Estava totalmente abandonado. Além das casas abandonadas e de inúmeros objetos espalhados pelo chão, John White e os marinheiros que estavam acompanhando descobriram outras 2 pistas. A primeira dessas pistas eram 3 letras que estavam gravadas em uma árvore. Eram as letras C, R e O. A segunda pista era uma palavra que também havia sido gravada. Porém, esta palavra estava gravada em uma estaca de madeira que fazia parte do assentamento. A palavra gravada era Croatoan. Devido às condições em que a colônia britânica foi encontrada por John White e os seus tripulantes, unindo também com as dificuldades que eles tiveram para retornar para Roanoke, John White e seus tripulantes tiveram de retornar obrigadamente, digamos assim, para a Inglaterra, pois já estavam sem recursos e sem mantimentos para manter aquela expedição. John White e os seus companheiros voltaram para sua terra natal, desconhecendo por completo o que poderia ter acontecido com aquele povo que eles haviam deixado ali para trás, em Roanoke, restando apenas teorias sobre o que poderia ter acontecido com as cerca de 117 pessoas que foram deixadas para trás ali em Roanoke. O que será que aconteceu com eles? Será que eles fugiram para algum outro lugar devido a algum risco? Talvez os indígenas vieram atacar eles? O que será que aconteceu naquele lugar? Ninguém sabe até os dias de hoje. Mas algumas teorias vêm tentar provar. Muitas delas bastante plausíveis e bastante possibilitadas de serem o real fato que veio acontecer naquele lugar. Vamos explorar um pouco algumas dessas teorias? Vem comigo. Uma das teorias mais aceitas é a de que os ingleses se mudaram para a ilha de Hatteras, que na época era chamada de Croatoan. Essa teoria, eu sei, faz bastante sentido, e é claro que é a mais plausível, mas ainda o mistério continua, pois existem algumas coisas que não se encaixam muito bem. Vamos lá um pouquinho mais para frente ver isso aí, ok? Antes de John White deixar a ilha de Roanoke e retornar para a Inglaterra, ele havia combinado com os colonos ali que se alguma coisa obrigassem eles a deixarem aquele assentamento e se mudassem para outro lugar, era para eles deixar algum sinal para John White, para que ele viesse a entender o ocorrido. E bem, aparentemente foi o que aconteceu, pois não deixaram apenas um sinal, deixaram 2 sinais. Além disso, sabe-se que o povo de Croatoan era aliado aos europeus recém-chegados. Sendo assim,
caso a colônia inglesa se deparasse com alguma dificuldade, um ataque inimigo, por exemplo, com total certeza a colônia inglesa iria buscar refúgio ali na ilha de Croatoan com os seus aliados. John White também acreditava nessa possibilidade, e ele gostaria de visitar Croatoan para saber o que realmente havia acontecido. Mas infelizmente, de acordo com as dificuldades que ele e os seus tripulantes tiveram para retornar a Roanoke, por estarem também sem mantimentos, sem recursos para manter esse tipo de expedição até chegar a Croatoan, neste caso, infelizmente eles tiveram de retornar para a Inglaterra, como já foi dito aqui. E eles foram embora sem saber o que havia acontecido de fato com aquelas pessoas que eles deixaram em Roanoke. Ou seja, aqueles colonos ingleses que ficaram em Roanoke foram abandonados por sua própria nação, à sua própria sorte. Mesmo essa teoria sendo bastante plausível e sendo a mais aceita até os dias de hoje, ainda não se pode comprovar que os ingleses chegaram ali na ilha de Hatteras, ou Croatoan, pois as escavações arqueológicas que já foram realizadas ali na ilha de Hatteras, a antiga Croatoan, não se pode encontrar nenhuma evidência ainda de que os ingleses estiveram ali. Não encontraram objetos, nem roupas, basicamente nenhum corpo que pertencia a um inglês. Sendo assim, por falta de evidências, não se pode comprovar que os ingleses realmente estiveram nessa ilha. Para onde será que esses ingleses foram? Uma outra hipótese bastante plausível é a de que a colônia recém-fundada tenha sido assolada por uma terrível doença. Isso teria obrigado os colonos a deixarem aquele assentamento em Roanoke e se dispersado em grupos menores, avançando pelo interior de todo o território ali norte-americano. Mas para onde eles teriam ido? Ainda assim, ninguém sabe. Não podemos deixar de pensar que as tribos nativas dos atuais Estados Unidos ali, daquela região na época, eram bastante hostis aos colonos europeus. Lembram que na segunda expedição que realizaram em Roanoke, as pessoas que estiveram ali criaram grandes inimizades com os nativos da região? Lembram também que em vários conflitos que tiveram, houve um assassinato ao Wingina, que era um dos chefes indígenas ali? Pois é, pode ser que esse clima bélico tenha permanecido com o passar do tempo e tenha se voltado para contra essas famílias que foram em 1587 para Roanoke. Talvez essas batalhas poderiam ter resultado em 3 possibilidades. Ou os colonos tenham sido massacrados, ou os colonos tenham sido raptados, ou simplesmente os colonos tenham conseguido fugir, possivelmente ali para a ilha de Roanoke. E lá na ilha de Roanoke, eles foram assimilados aos nativos daquela região. Mas, novamente, não existem evidências que comprovem isso. Apenas uma pequena, mas não comprovam que os ingleses estavam por lá. Em Roanoke, John White havia encontrado também uma paliçada defensiva. Basicamente, isso comprova de que os colonos ingleses em Roanoke tiveram de armar defesas fortes contra possíveis ataques inimigos. Mas apenas reforçando. Fora isso, em Roanoke, não existe evidências de para onde os ingleses foram a partir dali. Uma linha de pesquisa mais recente aponta que na realidade a colônia de Roanoke não foi para Croatoan, que estava situada a 80 km ao sul de Roanoke, mas na realidade eles se infiltraram cada vez mais no território norte-americano, se locomovendo a 80 km na direção oeste de Roanoke, onde neste local teria uma espécie de fortaleza. Essa teoria ela se baseia bastante em um mapa que foi produzido pelo próprio John White. Neste mapa havia um ponto marcado com um sinal, como se fosse um X naqueles mapas do tesouro, de piratas e tudo mais.
De acordo com ele, com essa teoria, esse X marcaria o local onde a colônia de Roanoke estaria situada. Claro que com essa nova teoria, muito mais pesquisas arqueológicas também foram realizadas ali naquela região, que foi denominada como Sítio X, ou Site X para o inglês. Sendo assim, devido a tantas pesquisas e muito investimento que houve naquela região, infelizmente não foram encontradas ainda assim nenhuma evidência de que aquela colônia dos ingleses haveria estado por ali. Basicamente, com todas essas novas informações, o mistério da colônia perdida de Roanoke ainda continua sem solução. Claro que estas não foram as únicas teorias que foram apresentadas para tentar explicar ali o desaparecimento da colônia de Roanoke. Muitas outras teorias foram forjadas. Inclusive, é claro, já que é um mistério sem solução, é óbvio que as teorias dos alienígenas vieram fazer presença aqui nessa história aqui também. De acordo com a teoria, os alienígenas haveriam abduzido toda a colônia por inteiro em um piscar de olhos. Claro que, devido à falta de evidências dos ingleses, tanto nas terras indígenas de Croatoan, assim como também nas terras ali do Site X, claro que alguma teoria um pouco supersticiosa, digamos assim, um pouco fora da ciência que conhecemos, viesse a ser apresentada por alguém. E claro também que muitas pessoas acreditam nessa teoria. Mas novamente, não existem provas de que realmente isso aconteceu. O que é incrível, o que será que aconteceu com a colônia de Roanoke? Outras teorias vieram aparecer para tentar explicar o que aconteceu ali na colônia de Roanoke. Muitas pessoas ficaram envolvidas com este mistério. Essas outras teorias que vieram aparecer mais tarde possuem alguma forte relação com a possibilidade de ter acontecido ali na região, na época, uma calamidade natural, uma espécie de terremoto ou algum outro fenômeno que talvez não conheçamos. Mas é claro que essa hipótese é um pouco bastante fora de contexto, pois as evidências seriam bem claras caso acontecesse alguma calamidade natural ali na região, e tais evidências não são presentes. Nessas outras teorias também apresentaram algumas ideias com relação ao esoterismo, que poderia acontecer naquele local por respeito a algumas tribos que ali viviam e tudo mais. Mas é claro que essas hipóteses são um pouco mais, digamos, improváveis de terem acontecido naquela época. A real certeza que temos do ocorrido que aconteceu por ali é que, bom, aquela colônia veio a desaparecer de forma totalmente desconhecida, e este fato continua alimentando esse mistério. E enquanto não encontrarmos evidências reais e concretas que possam provar alguma dessas teorias, essas teorias continuarão sendo apenas teorias. Bom, o que realmente aconteceu com eles, não é, pessoal? E você aí do outro lado dessa tela? O que você acha que realmente aconteceu ali com a colônia perdida de Roanoke? Será que a colônia toda foi realmente assimilada por alguma tribo indígena da região? Ou será que eles foram massacrados por tribos inimigas, das quais eles possuíam certas inimizades? Ou será ainda que a colônia foi abduzida por alienígenas? Bem, esse mistério continua ainda sem solução. Mas quem sabe venhamos a descobrir alguma coisa mais concreta em um breve futuro. Quem sabe não encontram alguma evidência sobre essa colônia britânica. Enfim, estamos esperando. É isso aí, exploradores! Este foi mais um vídeo aqui neste canal, desta vez abordando os mistérios da humanidade. E espero que vocês tenham gostado. Aproveito agora também para pedir a sua gentileza para você nos deixar aquele seu like, se inscreva neste canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos, pois isso vai me ajudar bastante aqui na plataforma e devagarzinho vamos crescendo e também trazendo novos conteúdos aqui para vocês, tudo bem? Novamente, agradeço a vocês por tudo que vocês têm feito aqui no canal, por estarem assistindo, por todo esse engajo, os comentários e tudo mais. E bem, espero ver vocês em um próximo vídeo. Então, como já sabem, até mais, exploradores!